Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante com o médico veterinário Felipe Faklan, que é animais como coterapeutas. Você sabe que os animais, eles são capazes realmente de nos reconfortar de várias maneiras, mas você não sabia que isso é comprovado cientificamente. Pois é. Olá, como vai? Tudo bem, Felipe? Oi, tudo bom? Tudo bom? Felipe é biólogo e é especializado em animais silvestres também, né? Isso, médico veterinário, trabalho aqui na cidade com animais selvagens, em algumas cidades também. E muita gente me conhece mais por causa desse trabalho, né, com animais selvagens, mas eu trabalho muito com bem-estar animal. E vai acontecer essa semana um evento, que é um seminário sobre animais como coterapeutas. O que são animais coterapeutas? São animais que trabalham na terapia com pessoas que precisam muitas vezes de pacientes oncológicos, que ficam muito tempo acamados, precisa de um auxílio, uma fonte externa, né, de interação. Porque o que acontece? O animal ele acaba indo em certos lugares e tendo certos acessos que muitas vezes as pessoas não têm. Você pega, exemplo, pessoas que sofrem de depressão profunda, né, muitas vezes têm dificuldade de se abrir com uma outra pessoa, né, por medo de, será que vai contar o que eu estou falando para alguém, né? Então o animal ele acaba funcionando muitas vezes também como um terapeuta, ouvindo, né, tudo que a outra pessoa precisa, né, botar para fora, conversar e tudo mais. Então o animal como coterapeuta, ele funciona na terapia assistida por animais. E essa terapia, ela visa, não é só o bem-estar do animal, é o bem-estar humano também. Então os animais eles vão para auxiliar, né, eles são coterapeutas, eles auxiliam em alguma terapia. E normalmente essas terapias que a gente vê mais é ligado a isso, pessoas são pacientes, né, com doenças crônicas, com contato às vezes muito, como é que eu vou dizer, pouco contato com a sociedade, né? Praticamente não existe contato com uma vida social. Eles são pessoas que têm o seu relacionamento muitas vezes afastado, né, de outras pessoas. A gente vê um resultado muito legal de animais como coterapeutas em asilos, em creches, né? Então, eles acabam atingindo uma certa parcela ali dos pacientes que muitas vezes é difícil você conseguir atingir com outro tipo de terapia. Normalmente, as pessoas já podem utilizar algumas terapias como a ecoterapia. Isso, né? A terapia assistida por animais, ela é de certa forma nova no Brasil, no sentido de divulgação, né, de conhecimento. Existem pessoas que trabalham muito tempo, inclusive aqui em Petrópolis, com ecoterapia, que é com cavalo, né, pessoas que sofrem com problema de coluna, problemas articulares, né, locomotores, sofreu certo tipo de acidente, fratura, problemas em articulações. As pessoas sentam no cavalo, o movimento do cavalo estimula o movimento do corpo humano, um movimento até natural, né, por causa do movimento ali que o cavalo vai andando. Isso é uma forma até de fisioterapia. Então já existe um tempo essa ecoterapia, mas eu e outros profissionais também, biólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, tem uma enfermeira que está fazendo um trabalho no CTO aqui em Petrópolis também, bem legal, com essa terapia assistida por animais. Então, está iniciando, está crescendo. Muita gente não sabe ainda, né, desse tipo de terapia. Tem gente que pensa assim, o animal vai trazer doença, né? Cachorro tem pulga, tem carrapato. Mas a questão não é essa. Os animais como coterapeutas foram utilizados durante muito tempo pela Anísia da Silveira, que é uma médica psiquiatra que foi revolucionária. Ela começou trabalhando no hospital psiquiátrico, ela fez um trabalho formidável lá no Engenho de Dentro, né, no Rio, é um bairro lá do Rio de Janeiro. Ela fez com arte, ela acabou indo para uma parte de terapia ocupacional do hospital, e ela trabalhou com arte, com pinturas e também junto com animais. E ela via o envolvimento dos pacientes psiquiátricos, né, pessoas com problemas sérios, crônicos, né, que já vem de longa data, já vinha, né, na época de longa data,
E ela via uma abertura e uma evolução muito grande. Pessoas agressivas, com uma agressividade desmedida, né? E conseguia ter uma ternura, conseguia ter um abrandamento dessa agressividade toda lidando com animais. Ela era aluna do Jung, né? Do Carl Jung, que era psicanalítica. Isso, ela psicanalista. E ele já tinha uma base de estudos dentro dessa área de o animais. Jung, ele também foi revolucionário, né? Ele trabalhou com os arquétipos do inconsciente. Inclusive, a Anísia da Silveira, ela fala que o gato é um dos animais do subconsciente, né? Então, muitas pessoas que não conseguem ter envolvimento com gato é porque existe, de repente, alguma coisa que precisa ser trabalhada dentro dela. Muita gente fala isso, né? Sim, que não gosta de gato, né? Isso, muita gente não gosta de gato. Pode ser por não ter contato mesmo, nunca teve contato, tem um animal diferente, estranho, então acaba tendo aquela rejeição, né? Por ser estranho. E pela independência do gato também. Isso, mas existe essa independência e essa questão de dependência também é a falta de capacidade do homem de dominar o gato, né? O homem quer dominar o homem e a mulher, né? Eu falo de uma forma geral. O ser humano quer dominar muito o outro. Então ele quer subjugar, ele quer que o cachorro faça todas as vontades do dono, não a vontade do animal. A gente pega muito problema de saúde no animal ligado a isso. O proprietário dá a alimentação que ele acha melhor, não respeita, né, as propriedades do animal que está ali. Então com o gato ele não consegue ter esse envolvimento. Ele precisa respeitar o limite do outro animal, ele não consegue interferir tanto como no cão. Então, o gato tem muito disso. O gato, ele acaba despertando, ele acaba confrontando muitas coisas que existem dentro do homem, né, e da mulher. Então, os animais, eles mexem com o nosso inconsciente. Cada animal mexe com uma forma nossa, né, um arquétipo nosso. Pode ser o cão, o gato, pode ser a ave. Tem gente que se dá bem com ave, tem gente que é apaixonada por ave. Os répteis também. Então, cada animal acaba mexendo com você de uma certa forma. A nossa origem, né, a origem do ser humano é de contato com a natureza, de contato com os animais. Quanto mais afastado a gente fica da natureza, afastado dos animais, a gente vai adoecer, porque é nosso esse convívio com a natureza, convívio com os animais. Por isso que a gente vê muito o tráfico de animais selvagens. É o terceiro maior tráfico do mundo, só perde para armas e drogas. Olha a quantidade de coisa que envolve, né? É a necessidade do ser humano de ter contato com o animal, e não é só um animal diferente, não é só cão e gato, um animal comum, um animal diferente. É ter contato com o animal. Isso é certo de cada um. E os animais terapeutas vêm justamente para isso, para resgatar o que está lá dentro da gente, que acabou adoecendo, acabou ficando, né, enterrado ali com as nossas criações, né, com relacionamentos familiares e com companheiros. A gente acaba muitas vezes colocando o nosso ser, a nossa essência de lado. Você acha que de repente essa transformação, né, essa descoberta dos animais como coterapeutas, os seres humanos já estão começando a descobrir isso inconscientemente com relação a isso, a partir do momento que eles trazem os animais, o animal deixa de ser, porque a gente está passando por uma mudança de paradigma, né? O animal Sim. deixa de ser aquele ser que fica do lado de fora da casa, acorrentado e tudo mais. É lógico que ainda existe isso e ainda falta educação das pessoas com relação a isso. Mas assim, e ele passa a morar, fazer parte da família, ficar dentro de casa, e muitas vezes, e já vi umas matérias com relação a isso, os animais, eles dormem com os donos, Sim. meio que para ajudar na recuperação na hora do sono. Isso, sim, com certeza. Existe mesmo essa mudança do papel do cão e gato dentro de casa, né? O cachorro para tomar conta de quintal. Antigamente era assim, né? Cachorro toma conta de quintal, gato caça rato em armazém. E os animais já são membro da família, né? Já funcionam muitas vezes como filho. Tem gente que não tem filho, não pode ter ou não quer ter e opta por ter um animal. Tudo bem, legal, sem problema nenhum. Mas a gente vê que isso cresce cada vez mais. Então não dá para encarar o cão e o gato como um bicho que está ali. Realmente faz parte da família. E quando a gente fala de saúde, não tem mais como falar de saúde de animal sem falar de saúde da família. Porque se o proprietário está doente, o animal adoece. Se o animal está doente, o proprietário acaba adoecendo também.
né? E não é só doença que a gente chama de zoonose, pegou doença do cachorro, pegou doença do gato. Não é só isso, são distúrbios mesmo, comportamentais, psicológicos, que quando o animal está em sofrimento, está com uma doença crônica, o proprietário acaba ficando mal também e acaba interferindo no trabalho do proprietário ou no estudo, porque ele está em sofrimento pelo animal, que ele tem um relacionamento direto, né? O animal sente quando o proprietário está doente. Essa relação, então, é maior ainda. Por isso então, que algumas pessoas dizem que o animal acaba adquirindo determinadas características sim, do dono. A gente vê muito que o animal adquire até personalidade, né? Se a gente puder falar assim, de uma forma mais popular, uma personalidade, uma característica do dono, mas o animal muitas vezes adoece realmente por causa do dono. Existe algum distúrbio que a gente chama que a doença somatiza no animal. São estresses, problemas, né, ligados a relacionamentos dentro de casa, e o animal é muito sensível. O gato, então, ele é mais sensível ainda, né, a toda mudança de comportamento, uma dinâmica dentro da casa, porque dentro da casa ali é como se fosse um ecossistema. Não é igual o meio ambiente na natureza que a gente vê, né? Mas ele é um ecossistema. Ali existe a comida, uma fonte de comida para o animal ali dentro de casa, uma fonte de água, ali é o território dele, a vida dele toda ali dentro. E o animal, ele é um grande agente de cura. A gente fala muito em depressão porque a gente pega os pacientes psiquiátricos lá da Anice da Silveira e a gente vê claramente o resultado, né? As pessoas muitas vezes entram em depressão. Existe uma depressão, realmente uma pessoa está deprimida, mas existe realmente uma doença crônica que a pessoa não consegue sair dessa condição. E o animal muitas vezes vem preencher, às vezes, uma falta que a pessoa tem. Às vezes, ou aconteceu um motivo, um certo trauma na vida, uma perda de um parente, né, uma situação traumática que a pessoa entrou num processo que não consegue sair. E você trazendo o animal, é muito difícil você oferecer um filhotinho para alguém e alguém não abrir um sorriso, né? Mas tem gente que não ri para ninguém. Existe bloqueio com pessoas. Então você pode botar terapeutas ali, perfeito, legal, fazem trabalhos excelentes, mas com o animal o resultado também pode ser, né, inesperado, não pode ser um outro resultado positivo. Então, animais como coterapeutas, eles vêm muito para isso. Uma outra vertente também, sim, que agora, uma outra matéria que surgiu na última semana, com relação aos animais, a pesquisa com os animais para a descoberta do câncer, por conta do olfato dos, sim, cães, isso, que ele pode descobrir, por exemplo, quando o câncer está em desenvolvimento. Sim, dá para treinar o cão, ele tem o olfato bem apurado. Então você treina para ele detectar certos aromas, né, certos odores ligados a determinados distúrbios, doenças, porque o nosso organismo ele emite sinais e a gente muitas vezes não percebe, precisa de aparelhos para conseguir perceber essa alteração. Mas quem tem um contato íntimo com o animal dentro de casa percebe muito isso. Quando a pessoa está triste, está chorando, ou então está angustiada, eles vêm, eles se aproximam, eles já ficam em casa fazendo uma terapia direta, né? Tem gente que não tem nem terapeuta, o próprio terapeuta é o animal, então ele não é nem o terapeuta, ele é o próprio terapeuta. Ele é o próprio terapeuta. Mas eu acho que a gente precisa lançar mão de diversas ferramentas que a gente tem. Não é deixar o terapeuta de lado, isso em hipótese nenhuma. Você não pode largar mão de tratamentos, de medicações que foram prescritas, né? Tem gente que faz uso de psicotrópicos, que são os remédios de tarja preta, né? As medicações de tarja preta. Você não pode largar de jeito nenhum. Os animais vêm para auxiliar algum processo e precisa de acompanhamento do médico, do psicólogo, do terapeuta ali. Então é um trabalho em conjunto, a gente chama que são várias cadeiras, várias disciplinas trabalhando em conjunto. Pode ser o veterinário com o cachorrinho, pode ser o médico, psiquiatra, é todo mundo junto, né? Eu vou deixar de ir no meu tratamento porque o Felipe ali falou que o cachorro pode resolver o meu problema. De forma nenhuma, a questão não é essa. É só sempre a integração, né, no processo de cura. Agora, quem quiser saber mais informações, como é que pode fazer então nesse seminário, como é que pode ir? Então, eu convido... local, é gratuito, né? É gratuito, eu convido todo mundo. Sexta-feira agora, vai ser ali na Paulo Barbosa, número 100, é lá no 5º andar, no último andar. Lá tem o SET, que é o espaço onde tem a pós-graduação. Esse seminário faz parte da pós-graduação em naturopatia. E essa pós-graduação,
ela acontece, os encontros são sempre no segundo final de semana de todo mês. E sexta-feira sempre tem a palestra. Sexta-feira do encontro, né, segunda, sexta do mês, sempre tem uma palestra interessante. Quem gosta, né, de terapias naturais, sempre a gente está falando de acupuntura, fitoterapia. E essa sexta agora vai ser sobre a terapia assistida com animais, ou seja, os animais como coterapeutas, que é eu que vou ministrar esse seminário. Começa às 7 horas da noite e deve terminar mais ou menos umas 8h30. Então, só aparecer lá que vai ser muito bem-vindo. É tranquilo, depois ainda pode fazer outras coisas. Isso, com certeza. Certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser Obrigado. saber mais informações, pode entrar em contato com você de que maneira? Isso, pode entrar em contato através do meu telefone, DDD 24 98817 5752. Procurar também lá no Facebook, é Felipe Faklan, né? F-A-C-K-L-A-M, meu sobrenome. Ou então no Instituto Roberto Costa também, que é quem está promovendo essa pós-graduação, também pode entrar em contato com eles. E vai lá para a gente conversar. Rua Paulo Barbosa, número 100, nessa sexta-feira. Sexta-feira, às 7 horas da noite. Muito Isso. bem. Muito obrigada Tá mais uma vez pela Obrigado, eu que entrevista. agradeço pelo